Depressão e fitoterápicos melhores que antidepressivos. Nesse vídeo eu irei mostrar para você os fitoterápicos naturais que são melhores que antidepressivos. São fáceis de você adquirir e tomar e você vai saber quais são eles e as suas funções. E se você tem depressão ou conhece alguém que tem essa doença, já indica para elas este vídeo. Meu nome é Caio Crissi, eu sou terapeuta especialista em análise comportamental e medicina germânica e todas as minhas formações você encontra lá no Instagram, tá bom? Bom, os fitoterápicos, eles são muito importantes e muito utilizados há anos. E eles são sim uma forma ótima, uma boa opção de uso porque eles não têm efeitos colaterais, eles não causam uma dependência e são fáceis de serem encontrados na grande maioria das vezes. Além disso, os que eu irei trazer aqui para vocês, eles têm comprovações científicas e foram realizados diversos testes e estudos em cima deles e eu vou estar apresentando aqui alguns para vocês. Então, o primeiro que iremos falar aqui é a erva de São João. A erva de São João, ela é uma planta que atende pelo nome científico, o nome de Hipericum perforatum. E aqui no Brasil ela pode ser encontrada como hipérico também. E é interessante saber essas informações, pois dessa forma, ao adquirir esta planta medicinal, você pode certificar que realmente está levando a planta correta para você estar fazendo uso. Bom, esta erva ela é usada desde a Idade Média, então a erva de São João ela é conhecida basicamente por aumentar a disponibilidade de neurotransmissores, como a serotonina, que eu falo muito aqui para vocês. E ela é uma substância essencial para a regulação do quê? Do nosso humor e também pela sensação de recompensa do cérebro. Claramente, além dos seus efeitos antidepressivos, que é o nosso foco aqui. Porém, também foram identificados poderes anti-inflamatórios e analgésicos nessa erva, sendo também muito indicado para as mulheres que sentem os sintomas da tensão pré-menstrual com mais intensidade, tá? Principalmente também aqueles relacionados com a ligação emocional que a mulher passa. Então ela também ajuda a amenizar muito esses sintomas. Outro potencial desta planta medicinal é a sua ação no sistema nervoso. Esse efeito terapêutico da erva de São João, ele é bastante significativo, sendo utilizado também em casos de alcoolismo. Olha que interessante. Por quê? Porque ele reduz o desejo e a compulsão pela substância, ou seja, pelo álcool em si. E falando da serotonina, a serotonina é um neurotransmissor muito importante para o organismo humano e ele é responsável por controlar o nosso sono e o nosso humor. Basicamente isso, tá? E os poderes medicinais da planta da erva de São João, no sistema nervoso, podem ajudar quem está passando por uma depressão leve ou moderada. E a ação no sistema nervoso, mais uma vez, se faz muito, mas muito presente no uso da erva de São João. E essa erva, ela é capaz de aumentar a disponibilidade da serotonina, o neurotransmissor que fica muito em falta em pessoas que estão com depressão. Lembra que eu sempre passo aqui para vocês? O primeiro neurotransmissor que a gente fala quando alguém está depressivo, geralmente é a serotonina. Mas vamos para os estudos científicos então, vamos lá. Em 2002, durante 6 semanas, um estudo dinamarquês analisou 70 pacientes do sexo masculino, com média de idade entre 49 anos. E eles sofriam de depressão leve a moderada, tá bom? Os participantes então foram divididos e metade recebeu um comprimido de extrato de erva de São João, já a outra metade tomou o famoso Prozac, ou conhecido como fluoxetina. Como resultado, olha bem, olha o que aconteceu, os especialistas e os pacientes indicaram melhoras consideráveis e sem diferenças entre os tratamentos. Ou seja, o pessoal que usou a erva de São João e o pessoal que usou o Prozac tiveram resultados
praticamente idênticos. E uma revisão de estudos de 2008 analisou 29 pesquisas envolvendo 5.489 pacientes e comparou o uso desse suplemento com o placebo e com os antidepressivos também. Nesse estudo, então, foram colocados as 3 opções. E a revisão concluiu o quê? As pessoas eram significativamente mais propensas a responder à erva de São João do que ao placebo. Ou seja, com a erva de São João é possível obter resultados muito significativos e também na melhora do libido. Ou seja, quanto mais serotonina, mais sensação de prazer e bem-estar, automaticamente você terá mais libido. E a serotonina também, pessoal, por exemplo, ela também é liberada enquanto nós estamos ouvindo uma música que a gente gosta muito, ou quando também nós estamos passando mais tempo com a natureza. Então, ir ao parque, encostar nas árvores, abraçar as árvores, entrar em contato com a energia da natureza é muito benéfico. Respirar também ali o ar puro, não deixa de ser uma espécie de terapia. E isso tudo pode ajudar a elevar os seus níveis de serotonina. E é um investimento necessário para você poder beneficiar o seu corpo e o seu cérebro, principalmente se você já está em depressão. E existe também uma substância chamada cortisol, que quando excessivamente produzida, geralmente em situações de estresse físico, emocional e mental, o que quase a gente não tem hoje em dia, brincadeira, pessoal, a gente tem muito, pode trazer inúmeros prejuízos, como o aumento da possibilidade de diabetes ou até mesmo o desenvolvimento da depressão. O estresse e o cortisol é sim um fator que pode levar a gente a ter depressão. E adivinha só, a serotonina tem o papel de controlar este hormônio também. E esse equilíbrio químico, dentro do organismo permite fazer do estresse um aliado e não um inimigo, o estresse positivo que a gente fala, tá bom? Ok, mas levando em consideração então que o Prozac tem mais de 40 efeitos adversos descritos, é muito bom considerar um método mais natural, como estou passando aqui para vocês, ou seja, menos perigoso e de mesma eficácia. Então é uma excelente notícia não só para nós profissionais, mas para você também que tem depressão e já está fazendo uso de muita medicação. Antes de ir para o próximo fitoterápico, por favor, se inscreva aqui no canal, que não custa nada e você ajuda a trazer aqui mais conteúdos gratuitos para vocês. Também deixa aqui o seu like e siga lá nas redes sociais, no Instagram, @CaioCrice, e no Facebook também, Caio Crice, segue a página lá. Tá bom, Caio, mas e aí o segundo fitoterápico? O segundo fitoterápico é a Rhodiola rosea ou Rhodiola rosea, cada um fala de uma forma o nome desta erva. Mas vamos lá, presta muita atenção aqui. Você tem tido alguma dessas sensações que eu vou descrever aqui agora? Você se sente cansado, mesmo tendo dormido ali 8 horas por noite? Sente tontura quando fica em pé de repente? Desperta sozinho por volta das 3 da manhã? Notou um aumento também do peso sem mudança na sua alimentação? Provavelmente você já deve ter dito sim para uma ou mais das situações como as que eu citei aqui agora. Por isso eu também suponho que você tem passado por um momento importante de estresse, ou no seu trabalho, ou na sua família, na sua vida pessoal. E essa exaustão nos irrita e nos deixa muito tristes e geralmente piora o quadro da depressão também. E geralmente quem enfrentam esses problemas ouvem que tratam-se de bobagens passageiras ou que a solução está numa consulta com o seu psiquiatra ou com o seu terapeuta, não é verdade? Geralmente é isso que a gente escuta. Mas veja, você não está sozinho neste problema. Muito provavelmente os seus sintomas são decorrentes de um problema que a gente chama síndrome da fadiga adrenal. E no Brasil, infelizmente, milhares de pessoas passam por isso também. E infelizmente, poucos conhecem as soluções naturais que aliviam este quadro, tá?
Uma delas, inclusive, foi testada secretamente em soldados russos durante a Guerra Fria. E eu vou estar passando isso daqui para vocês aqui. Mas o fato aqui é que a fadiga adrenal ela é uma epidemia muito silenciosa. Eu mesmo já passei por esse problema e é bem complicado. E nela, basicamente, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo a sobrecarga das glândulas adrenais, também denominadas de suprarrenais. E elas são responsáveis pela produção de uma gama enorme de hormônios, e entre eles o cortisol. Então o cortisol está no seu auge ali pela manhã, quando a gente acorda, tá? E o seu ponto mais baixo é quando vai chegando a noite. Então quando nós vamos dormir, eles já vão se reduzindo ali. Esta curva ela é muito importantíssima para quê? Para regular o nosso descanso. E esta curva ela é muito importante para regular o nosso descanso à noite e a nossa energia quando a gente desperta. Então mais cortisol durante o dia, eu estou mais ligado. À noite eu preciso reduzir ele para mim conseguir ter um descanso. No entanto, quando vivenciamos situações de estresse crônico, as adrenais elas são convocadas a trabalhar cada vez mais para que produzam então mais cortisol, e este aí que é o hormônio que vai nos ajudar a ficar em pé e a enfrentar os problemas, né, a fugir ou a lutar também. Porém, como é um estresse crônico, como o estresse ele não passa, as glândulas não descansam, e aí o que acontece? Elas entram em estado de fadiga e o cortisol fica todo desregulado. Então você não descansa nunca e aí obviamente o que vai acontecer? Você não vai mais ter energia e você vai sobrecarregar as suas glândulas. E atualmente tudo pode comprometer o funcionamento das nossas glândulas, pois as pessoas elas têm muita dificuldade em gerenciar o estresse. Então, além do trabalho, de problemas familiares, a pós-aposentadoria ou a dificuldade em fazer a gestão emocional, por exemplo, pode ser sim um primeiro passo para o surgimento da síndrome da fadiga adrenal. E em poucos meses você pode entrar em um colapso. E aí, Caio, e a recuperação? Aí que está o problema. A recuperação ela pode levar anos, 2 anos, 3 anos ou até mais. E uma orientação médica equivocada em cima disso pode tornar o processo de recuperação ainda mais lento. Obviamente, não é só a prescrição médica ou orientação, mas o que o paciente vai conseguir fazer para ajudar nos sintomas. Então, em torno de 1/3 da população mundial ainda lança a mão das práticas ayurvédicas ou da medicina ayurvédica, tá? Que é o tipo de medicina predominante ali praticado em todos os países asiáticos, ok? E os resultados nessa medicina eles são muito sólidos e também são comprovados. E na minha imersão com a medicina ayurvédica, eu me deparei também com a interessante história da Rhodiola rósea e da forma como ela era utilizada lá. Também conhecida muitas vezes como a raiz dourada. E aí existem muitos estudos que comprovam a sua eficácia para quem está em situação de estresse e fadiga. O interessante é que a Rhodiola rósea ela já fez parte de um teste na Rússia. E durante a Guerra Fria, o governo russo, no caso, ele estava fazendo uma pesquisa para encontrar uma forma de manter ali os seus soldados ativos e enérgicos, mesmo com todo o estresse físico e mental típico das trincheiras ali e da guerra. E o método ele não poderia trazer efeitos colaterais e por isso a rhodiola passou a ser muito testada dentro desse estudo aí que os russos estavam fazendo. E o governo levou esse experimento tão a sério que os cientistas envolvidos ali eles foram proibidos de falar sobre os seus resultados ou publicar as suas descobertas para fora do país. E o caso, segundo contado na revista National Geographic, foi documentado em um livro chamado The Rhodiola Revolution. E segundo os registros secretos, a flor amarela que só cresce em climas árticos, coberto de neve, ajudou os soldados a ficarem mais alertas e mais energizados durante os testes de privação do sono.
E aí de lá para cá, outros testes foram feitos. E um desses estudos foi publicado no Jornal Alternativa de Medicina Complementar. E o estudo ali testou o quê? Testou a raiz em 10 pacientes e 8 deles tiveram uma melhora nos seus níveis de ansiedade. E desses 10, 9 tiveram melhora dos níveis de depressão. Então eram pacientes que tinham depressão e tinham também a ansiedade. E atualmente esse fitoterápico ele é recomendado por profissionais da área da saúde. E a dose ali ela pode ser ajustada de caso para caso. Por isso é muito importante você passar com um profissional antes para você saber qual a dosagem que você vai tomar. Então claramente se você for fazer o uso dessa erva eu recomendo que você solicite ali o profissional que já está acompanhando e monitorando a sua saúde e aí você pode estar conversando com ele sobre esse assunto para você estar encaixando esta erva também no seu uso do seu dia a dia. E não deixe de assistir os outros vídeos do canal que eles irão te ajudar muito e indique também para as outras pessoas que você conhece que têm depressão. Bom, e além de você poder se beneficiar dos fitoterápicos que eu estou passando aqui para você, uma recomendação extremamente valiosa para quem está em situação de fadiga adrenal é fazer o quê? Primeiramente, desacelerar. Então, se você está trabalhando ali 12 horas por dia, se organize para você trabalhar 8 ou 10 horas. Vai reduzindo o passo. Bom, pessoal, esses 2 fitoterápicos que eu passei aqui, eles vão te ajudar demais a vencer a depressão usando eles de forma correta, ok? E eu estarei trazendo aqui a parte 2 desse vídeo para vocês. Muito em breve estará sendo gravado, eu vou subir esse vídeo e lá eu estarei falando de outros fitoterápicos cientificamente comprovados que são melhores que os antidepressivos. Então lembre-se, não deixe de realizar o seu tratamento e em momento algum eu disse nesse vídeo ou eu falo nesse vídeo para você parar com as suas medicações ou parar com o seu tratamento que você já está fazendo. Sempre procure um bom profissional para te acompanhar e te mostrar formas mais saudáveis e naturais de você se libertar da depressão, para você então vencer a depressão e ter uma qualidade de vida muito melhor. Então não deixe de ver os outros vídeos aqui no canal, tá bom? Você vai aprender muito sobre esse tema. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês que me acompanharam até agora e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!